Antes de começar o vídeo, eu vou só dar um resumo pra quem não conhece Spec Returns. Se tu já ouviu falar na série e tal, pula pra esse tempo que tá aí na tela, beleza? Eu vou só dar um resuminho aqui e eu já encontro vocês lá na frente. Spec Returns é um projeto feito por fãs que dá sequência à animação de 2008 do Homem-Aranha. Ela foi feita por um grupo de amigos que pegou o roteiro que o Greg Weisman deixou pra trás, do que ele queria fazer pra série nas temporadas seguintes, e adaptou em forma de quadrinhos. Então, os quadrinhos meio que vão ter temporadas, sabe? 13 edições por temporada, e assim eles vão dando sequência ao trabalho do Greg Weisman, não para lucrar em cima, mas como forma de homenagem. E também adaptando certos conceitos pessoais que eles queriam implementar, como o Clash, que é o vilão da primeira edição. Dito isso, bora pro vídeo. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a review da terceira edição de Spec Returns. A terceira edição começa exatamente de onde a edição anterior parou. A gente vê que o grande vilão que o Miles Warren estava criando ali no laboratório dele era o Escorpião. O Mac Gargan estava com alguma doença terminal ali e foi tratado pelo Warren para se tornar o Escorpião. E agora ele meio que deve pro Mestre do Crime, que fornece para ele uma lista de alvos que ele tem que atacar para abrir mercado pro Mestre do Crime se espalhar por Nova York. Só que, claro, o Escorpião também tem vários objetivos próprios, ele vai seguir a lista, mas ele também tem algumas pessoas de quem ele quer se vingar. Voltando agora para o nosso querido Peter Parker, o que aconteceu? Na edição anterior, não sei se vocês lembram, ele lutou contra o Kraven, né? Ele foi drogado, a cabeça dele ficou girando, ele saiu vagando por Nova York como Homem-Aranha, completamente desorientado, lutou contra o Kraven e conseguiu escapar. Só que isso teve um custo, né? Não para o Homem-Aranha, obviamente, mas para o Peter Parker. Como ele chegou tarde pra caramba em casa e não deu nem sinal de vida pra nenhuma das pessoas com quem ele se importa, ele tá na rédea curta de novo. Desde o começo da animação, ele tinha aquele horário pra chegar em casa, certo? Eu não sei se vocês lembram da animação, mas a Tia May vivia falando que ele tinha um horário específico pra chegar em casa porque ele tava falhando muito com ela. Ela tava preocupada, ele tava tomando muitos riscos e tal, ela não podia tolerar isso. Ok. Como na HQ aconteceu algo parecido, ela fez pior. Ela foi até o Clarim Diário falar com o Jameson, depois de ter dado um esporro no Peter na edição anterior, obviamente, pedir pra ele colocar alguém pra ficar de olho no Peter enquanto ele tira fotos do Homem-Aranha. Vocês sabem onde eu quero chegar, vai dar merda em algum momento isso daqui, porque o Peter, ele é o Homem-Aranha, não tem como ele dar perdida em alguém e aparecer como Homem-Aranha no local. Então, né, vai dar problema em algum ponto futuro da história. Mas enfim, continuando nessa edição. O Peter falhou também com a Gwen e com o Harry. Ele tinha um compromisso com os dois, ele falhou, ele não foi no laboratório do Dr. Warren, e isso acaba distanciando ele dos amigos. A gente tem uma breve participação do Clayton Cole ali, que não é tão relevante, mas é interessante perceber como ele e o Peter não são tão diferentes, eles têm linhas de raciocínio próximas, eles sempre estão tentando alguma coisa e o universo está conspirando para impedir eles de alcançar, só que aí o que difere é a interpretação pessoal de cada um quanto a esses acontecimentos. No caso do Clash, ele resolve... Não nessa edição, obviamente, né? Eu só tô falando deles num geral. No todo, o Clash resolve virar vilão e o Peter resolve virar herói, apesar de tudo. No caso dessa edição, o Clash conhece a Mary Jane. Quando ele vai tentar trocar ideia com ela, ele é interrompido pelo Peter, que tá falando com a Mary Jane. E o Peter, quando vai tentar chegar na Gwen, é interrompido por uma ligação do Clarim. O Jameson explica pra ele que ele vai ter um parceiro de trabalho daqui pra frente. Toda vez que ele for fazer um trabalho de campo, tirar uma foto ou algo do tipo, vai ter alguém acompanhando ele. No caso, esse alguém é o Ned Lee. E é interessante porque, apesar do Ned Lee não ter sido tão explorado na animação, a gente pode, talvez, futuramente, eu não tenho certeza, ver o Ned Lee sendo incriminado como Duende Macabro. Isso vai ser um rolê interessante de se acompanhar dentro dos quadrinhos. Claro, porque assim, a equipe da Spec Returns lê HQs e sabe que o Ned Leeds, no caso, nunca foi o Duende Macabro, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque muita gente ainda acha que ele vai ser o Duende Macabro, mas ok. Enfim, o Ned Lee vai ser o parceiro do Peter ali, e o Peter vai ter que aprender a disfarçar toda vez que ele for sair de perto do Ned pra virar Homem-Aranha. E isso vai ser bem interessante de acompanhar.
Enquanto isso, o Escorpião já começou a ir atrás da lista particular de alvos dele. Ele vai atrás do Lápide, ele vai atrás da Silver Sable, ele vai atrás do Gagstone, que é um brother meio informante, meio gangster ali, que tá... Eu não sei, eu não lembro exatamente, eu nunca tive certeza de qual que era o rolê dele dentro da animação. Eu só sei que foi ele o responsável por fazer o irmão da Liz virar o Magma. Ok, continuando. E também, por fim, mas não menos importante, o Escorpião vai atrás do Jameson. Ué, mas por que o Jameson tá envolvido nisso? É aí que a história pega pra explicar quem que é o Escorpião. O Mac Gargan, como a gente viu na própria animação, ele era um fotógrafo freelancer, ele era um investigador particular que tava tendo que fazer trabalhos meio duvidosos, digamos assim. Ele trabalhou pra máfia, ele trabalhou pra gangue do Gagstone, ele trabalhou como segurança particular da Silver Sable, enfim, ele trabalhou pra várias pessoas duvidosas. E quando ele mais precisou, que é quando ele tava doente, e ele foi recorrer ao J. Jonah Jameson, o Jameson deu um pé na bunda dele. E aí acabou que ele recorreu, né, ele teve uma última chance dada pelo mestre do crime, e ele acabou assim se tornando o Escorpião. E agora ele quer se vingar de todas as pessoas que estão ao redor dele. Ou melhor, que feriram ele, né, no caso. Quando ele vai tentar matar os caras, o Homem-Aranha finalmente aparece, porque quando o Escorpião apareceu no Clarim, o Ned Lee foi mandado pra seguir ele, e ele acabou ligando pro Peter: ó, o Jameson tá em perigo, eu tô em tal lugar, me encontra aqui. O Peter vai, luta com o Escorpião. É interessante porque eles conseguiram emular vários movimentos do jogo de PS4 na luta, eu achei isso bem bacana, bem interessante. E aí, no fim, o Homem-Aranha derrota o Escorpião. Claro que, por sorte, por muita boa sorte do Peter, ele não foi pego na maracutaia, ele conseguiu fazer a proeza de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando ele tá de saída, né, o Ned Lee tá procurando: ai meu Deus, cadê o Peter? Eu perdi o Peter, vai sobrar pra mim. O Peter aparece. E aí, ok, né? Deu tudo certo no final, o Peter conseguiu as fotos do Clarim e conseguiu manter a reputação dele, que tá em xeque mais uma vez. Só que ao mesmo tempo ele tá na dúvida, tá começando a sentir que tem alguma coisa errada e alguma coisa tá acontecendo. E aí, pra finalizar a história com chave de ouro, né, depois do Peter ter derrotado o Escorpião, com uma luta que deu um certo trabalho pra ele, e ter conseguido burlar a percepção do Lee pra fingir que ele tava lá como 2 pessoas diferentes, tem o grande gancho, não é bait exatamente, mas eu não sei dizer qual é o termo. Tem o grande chama do quadrinho como um todo, que é o seguinte: a mãe do Harry Osborn, o cabeça de martelo e o mestre do crime estão trabalhando juntos. Na mesma dinâmica do Norman Osborn com o Lápide, com o Cabeça de Martelo e com toda aquela outra gangue. Parece que a mulher dele assumiu os negócios e agora vai ter um novo rolê de chefes do crime brigando por território. E cara, eu tô bem ansioso pra isso. Eu realmente achei bem bacana o roteiro que tá sendo construído, sabe? Agora que eu terminei de falar da história, bora falar do critério técnico, né? A narrativa tá muito melhor, tá muito mais fluida e muito mais bem executada, parece que tá tudo mais assentado no lugar, sabe? As falas estão coesas, a estrutura narrativa da história em si tá muito melhor, tá fluindo muito bem. Só que um probleminha que eu ainda tô tendo é a arte. A arte tá muito boa, não me levem a mal, por favor. Eu inclusive dei esse feedback pra eles, a arte tá boa, só que tem um probleminha que a arte não tá constante. Entendeu? Tem quadros que estão muito bem desenhados, tem outros que estão um pouquinho abaixo, aí dá uma quebrazinha na qualidade. Mas eles estão sempre melhorando. Um exemplo claro disso é a diferença da primeira para a segunda edição, que está muito melhor. E a tendência deles é profissionalizar cada vez mais. A tendência deles é chegar num ponto que tu duvide qual é real e qual é de fã. E assim, outro ponto também que me incomodou um pouquinho é o fato do Escorpião parecer muito em T-pose a maioria das vezes. Ele tá quase sempre na mesma pose. Isso é um pouquinho problemático, assim como outros personagens também que parece que não estão interagindo muito bem com o cenário. Mas isso é detalhe que vai melhorando com o tempo, obviamente. À medida que eles forem lançando, a história obviamente vai ficando cada vez melhor. E eu espero que melhore pra caramba, porque eu tô realmente gostando da narrativa que tá sendo contada. Eu tô realmente
Eu não posso dizer orgulhoso que o projeto não é meu, tá ligado? Não faz muito sentido, eu estou orgulhoso deles. Mas, cara, que negócio sensacional, que sentimento incrível é esse de saber que esses caras são brasileiros, sabe? É um negócio muito maneiro saber que a galera da minha terra tá fazendo um negócio tão incrível desses, a ponto de ser reconhecido no exterior, sabe? É muito da hora esse sentimento. Mas, enfim, a review de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Se tu gostou, por favor, não esquece de deixar o like. Se tu ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. O link da HQ vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima e tchau!